Bom dia para você que acompanha 92.5 a Santos FM, mais uma edição do Entre Linhas nesta segunda-feira, dia 7 de agosto de 2017, programa de número 426, que você acompanha também em todo mundo pela internet no www.santosfm.com.br ou através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Acompanhe também nossas postagens no facebook.com/Entre Linhas no rádio e a reprise do programa todos os dias a partir do meio-dia em bocnews.com, dentro do canal de áudio do Boqueirão News, que é um dos jornais semanais aqui da nossa região. Neste programa de número 426, nós vamos tratar os assuntos do dia, falar sobre saúde, também sobre esporte, com os nossos convidados de hoje, nosso comentarista de quinzenal de segunda-feira, nosso amigo Ted Sartori de A Tribuna, conosco também o convidado de hoje, Dr. Nelson Marfil, médico especialista em endoscopia, qualidade de vida, medicina preventiva. Dr. Nelson, obrigado pela presença, bom dia. Alex, muito bom dia ao Ted, bom dia aos ouvintes. É um prazer muito grande poder participar do programa hoje. Muito bem, Dr. Nelson, ele trabalha já há muitos anos, ele tem uma clínica aqui em Santos, a Endocentro, especialista em endoscopia, mas ele também trabalha um aspecto muito importante com os seus pacientes, que é a questão preventiva, né? Como se cuidar para não ficar doente, que é algo que a gente tem que bater muito na tecla, né? Especialmente tentar disseminar essa ideia no serviço público. A gente sabe que é um pouco mais difícil, porém seria o ideal, até para que o poder público não tivesse sempre sobrecarregado em termos financeiros aí com a saúde pública. Agora, doutor Nelson, as pessoas hoje em dia elas estão preocupadas, né, quando se fala no assunto saúde, mas talvez muito mais do que no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, com qualquer tipo de detalhe, né? Às vezes vira até uma certa paranoia. Não, o celular pode ter algum problema, a radiação das antenas de transmissão, né? A gente ouve muito isso, e quando se fala numa usina termoelétrica que tem um potencial de prejuízo ambiental e as pessoas ficam preocupadas, o senhor acha que isso também já é um pouco dessa nova consciência das pessoas, dentro daquilo, obviamente, que elas têm como conhecimento em relação à saúde, ou ainda falta muito para as pessoas terem plena consciência do que faz bem, do que faz mal, de que forma elas têm que se preservar em relação a fatores externos quando o assunto é saúde, doutor Nelson? É verdade, Alex. Hoje em dia já vem sendo estudada a interferência das radiações sobre o nosso organismo. E tem um campo da medicina que está envolvido com a física quântica, que é por coincidência chamada medicina quântica, que estuda essa influência. Então a gente sabe hoje em dia que ficar exposto à radiação ionizante, radiação eletromagnética por um longo período, isso pode levar a interferência nos nossos genes e causar doenças graves, inclusive. Doenças na própria pessoa, e quando se fala em genes, hereditariamente isso pode passar para filhos, netos e por aí vai, não é isso? Exatamente. Hoje em dia, uma mutação genética pode ser transferida às gerações seguintes. Isso já é bem estudado. É uma verdade hoje em dia. Então, a gente tem que ter muita cautela. Mesmo o Wi-Fi, que é tão comum hoje em dia, né? As brigas pelo Wi-Fi, né? Cadê o sinal do Wi-Fi? Cadê, né, a conta, a senha do Wi-Fi? Então, a gente orienta os pacientes a desligarem o Wi-Fi nas suas casas. É muito comum a gente ter Wi-Fi, né? Roteadores em casa. Desligar pelo menos à noite, para diminuir o tempo de exposição à radiação eletromagnética. Então quer dizer que, independentemente do celular estar desligado, porque tem gente que desliga os dados, o Wi-Fi deixa só o despertador para tocar, deixa o telefone ligado, mas se ficar então circulando a corrente da internet dentro de casa, então isso pode ser prejudicial. Já tem estudo quanto a isso? Sim, é prejudicial. Inclusive o Wi-Fi, se for colocado em modo offline, o prejuízo é menor. Mas tem gente que dorme com o celular ligado debaixo do travesseiro. Aí o risco é muito grande, a longo prazo. Aliás, é um risco enorme, no sentido de que a gente já viu, né, Ted, casos de pessoas que guardavam o telefone no bolso da camisa,
debaixo da perna e tal, e de explodir, né? Por causa da bateria. Por causa da bateria, né? Que também é altamente contaminante, né? E aí a pessoa acaba tendo esse apego todo pelo aparelho celular e pode até fazer uma vítima fatal, né? É um negócio impressionante. Né? Houve um caso recente, me parece que a pessoa estava com o fone de ouvido e com o celular carregando na tomada. Aí parece que aquilo explodiu na tomada, porque parece que o carregador de bateria do celular, ele parece que permite você carregar até os 100% do celular. Só que quando passa daquilo, parece que aquilo vai acumulando energia ali, vai acumulando força ali, e aquilo pode acontecer um problema. E aconteceu com a própria pessoa. Isso as pessoas também não têm muita noção da tecnologia, doutor Nelson, em relação aos cuidados que elas têm que ter. Por exemplo, não só com o Wi-Fi, com o aparelho celular, mas com outros equipamentos de uso do dia a dia. O senhor acaba vendo dentro da sua área de atuação isso acontecer muitas vezes, falta de cuidado com a tecnologia que pode causar um problema para a pessoa? Então, a poluição eletromagnética faz parte da nossa vida, faz parte dessa nossa atualidade. Os equipamentos eletroeletrônicos estão cada vez mais sofisticados. E realmente, os celulares, hoje em dia, eles emitem um pouco menos de radiação eletromagnética em relação ao que acontecia antigamente. Mas emitem. Então, outro risco que o Ted estava falando, você dormir com o celular debaixo do travesseiro, ligado numa tomada. Imagina, a gente vive numa região aqui, litoral, tem muitos picos de energia. Esses picos de energia na noite, imagina, pode causar realmente uma explosão da bateria com problemas graves, né? Outra coisa que é importante, o micro-ondas, né? O pessoal falar disso. O micro-ondas, você pode colocar plástico, você pode colocar vidro, se contamina o alimento que você coloca no micro-ondas. É mito ou verdade isso aí, doutor Nelson? Olha, existe uma polêmica muito grande quanto ao uso do micro-ondas. Agora, imagine só, um paciente que tem marca-passo não pode ficar perto do micro-ondas. Vocês sabem disso? Sim. Como de porta giratória. Exatamente. Por quê? Por causa da radiação eletromagnética que pode desconfigurar o marca-passo. Será que faz bem pra gente que não tem marca-passo? Eu tenho um professor de física que me dizia que quando a gente coloca um alimento no micro-ondas para aquecer, se a gente colocar lá uma batatinha no micro-ondas para aquecer, a partir do momento que termina o aquecimento do prato, já não é mais batata, ele me diz. Já mudou. É outra coisa que não é mais batata. E as pessoas têm muito medo, Ted, dos recipientes plásticos, né? Porque acham que pode aquele produto, dependendo do plástico, a gente sabe que tem muita coisa de origem reciclada e às vezes não reciclada da forma como deveria ser, e se ali pode passar alguma coisa. O plástico também é um perigo, doutor Nelson? No micro-ondas é melhor vidro? Qual que é a... Sim, o plástico ele libera um produto, nos extremos de temperatura, o plástico libera um produto chamado bisfenol A. Bisfenol A, ele é liberado quando você aquece o plástico ou quando você resfria demais. E o bisfenol A é um produto extremamente danoso à saúde, altamente cancerígeno. Isso está presente nas garrafinhas de água também. O senhor estava me falando outro dia que tem que tomar cuidado com a garrafinha que a gente carrega para cima e para baixo. Não pode deixar esquentar a garrafinha, é isso? Então, nem esquentar demais, nem congelar. Então, é muito comum, a gente vive no litoral, temperaturas altas, né? Então, o pessoal coloca a garrafinha PET com água para congelar, para levar para o trabalho, para a academia. E se você perceber, quando você congela a garrafinha PET com água, a água tem um gostinho diferente, não tem, de plástico. Esse é o gostinho do bisfenol, veneno. Então, Ted, avise todos os companheiros lá na redação de A Tribuna. Quem tiver garrafinha... o ideal é garrafinha de vidro, é isso? Aquela térmica, né? O vidro, exatamente, ou cerâmica, ou até alguns tipos de metais revestidos com cerâmica. Porque o pessoal quer reaproveitar essas garrafinhas de água mineral, né? Milhões de vezes. Então não pode deixar a água ficar gelada, depois tomar sol, senão libera substâncias. É isso que eu digo em relação ao dia a dia. São muitas coisas que as pessoas normalmente não leem, não acompanham, né? E você vê aqueles casos, Ted, o fulano tem uma doença, se cuida, tem a saúde 100%, come bem, faz atividade, mas tem lá algum detalhe na rotina, no dia a dia dele que pode ter desencadeado eventualmente algum tipo de doença, algum mal.
E a gente nunca sabe, né, exatamente qual é a informação. São poucas as pessoas que investem e se especializam em falar sobre o que esse tipo de situação pode causar para o ser humano. Ontem mesmo eu estava vendo aquele filme Fome de Poder. Já viu a história do cidadão que tomou o nome do McDonald's? Ele foi abrir a franquia e foi desenvolver a franquia para os 2 irmãos lá que criaram. Tem muita gente que não gosta de comer em fast food porque não sabe a origem, né? Não sabe como é que é a questão de hormônio que é colocado em carne. Mas se for ver, hoje em dia, né, doutor Nelson, não é só em relação aos fast foods, mas acho que a grande maioria das empresas que trabalham com alimentação em grande escala, elas, você, se for olhar bem, todas elas trabalham com conservantes, com hormônios. Isso tudo está presente na comida do dia a dia, que as pessoas normalmente acham que é algo saudável, né? Exatamente. Então, o que acontece hoje em dia? O fast food, a comida de massa, né? A base do fast food é o carboidrato e carnes processadas. Tudo que dura muito tempo fora da geladeira, a gente deve evitar comer. Para começar. Se a gente deixar um pacote de biscoitinhos, de salgadinhos, ele dura 1 ano. Se colocar no quintal, por exemplo, nenhum bicho comer, vai ficar 1 ano lá. Nenhum inseto vai comer sem abrir, lá. Né? Sem abrir, deixa lá. Então isso provavelmente tem muitos conservantes, muitos aditivos que são prejudiciais à saúde, sem dúvida. Agora, em relação às crianças, o doutor Nelson, o Ted é pai de primeira viagem também? Não digo nem pai fresco, né? Mas já tem 2 anos e meio. Quase. Sempre ficam as preocupações dos pais, porque se ouve muito do conhecimento tradicional dos avós, que faça isso, não faça aquilo. Por outro lado, hoje em dia a gente tem a internet, que as pessoas acabam usando como fonte de consulta em relação às crianças. Hoje em dia, o senhor vê de que maneira essa questão da alimentação para as crianças? Por exemplo, eu estava ouvindo uma matéria outro dia que não se deve dar suco, mesmo suco de fruta, para criança acho que até 3, 4 anos, por causa dos açúcares que tem naturalmente nas frutas, que o ideal é o leite materno e água no começo. É mais ou menos isso? Ou não tem problema ser tão radical? Pode dar um pouquinho de suco? Como é que é essa coisa para as crianças? Bom, o leite materno deveria ser dado exclusivamente até 6 meses para a criança. Leite do peito. Nem água. Porque o leite do peito é um alimento tão completo, é o melhor alimento do mundo, o leite materno. Ele tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança e tem água. Então não precisa dar chazinho, aguinha para a criança até 6 meses. Eu digo para as mães que o ideal seria manter a amamentação o maior tempo possível. A minha filha, por exemplo, ela mamou até 1 ano e meio. Minha filha raramente tem algum problema de saúde. Ela não teve nenhuma doença da infância. Caramba. Nunca tomou antibióticos. A minha filha tem 17 anos. Nunca tomou antibiótico na vida. Então a gente percebe, pela minha própria experiência pessoal... Não é nem a questão do médico, é a questão do ser humano. Experiência pessoal, né? Então a partir dos 6 meses que a gente pode começar a introduzir alimentos aos poucos para a criança. O chazinho, a água, uma papinha... Mas ter muito cuidado com os alimentos processados para a criança, que são muito práticos, né? Suco de caixinha, esse tipo de... Então, suco de caixinha, você vai me instigar, né, Alex? Não serve, não é bom nem para quem é adulto. Não é bom para ninguém. Na verdade, quando a gente... Comecem a ler os rótulos dos alimentos. A gente vai ver que o suco de caixinha são muito poucos que são sucos de verdade. É tudo corante, basicamente. Maioria. A gente chega ao absurdo. Outro dia eu vi uma garrafa de refrigerante, nem vou falar o nome, mas estava escrito assim no rótulo, em letras garrafais: contém 3% de suco de laranja. Puxa. Doutor, aproveitando, a gente falou muito de modernidade, e até por tabela, falta de tempo, essa coisa toda. O quanto a medicina preventiva ganhou corpo com essa... teórica falta de tempo das pessoas em geral, muito afeitas muito dedicadas ao trabalho, pouco às vezes dedicadas às horas de lazer? Então, Ted, quando a gente fala em medicina preventiva, a gente lida com longevidade.
O que vem a ser longevidade? A gente viver o maior número de anos possível, que a nossa genética permita, com qualidade de vida. A gente tem visto atualmente pessoas brilhantes, profissionais brilhantes, que aos 60 anos desenvolvem doença de Alzheimer, ou que desenvolvem câncer, ou que tem doença cardiovascular grave. Isso está relacionado não só à alimentação, mas o que a gente chama de qualidade de vida. A forma como a pessoa vive. E quando a gente fala a forma como a pessoa vive, a gente tem que lembrar que a vida, a gente tem que pensar na alimentação, no repouso, na qualidade de sono, gerenciamento de estresse, atividade física. Então é um conjunto de atitudes que a gente tem que tomar para melhorar a nossa qualidade de vida. Não é só um remédio, né, para tomar. Não, o cara acha também que assim, doutor Nelson, aquele remédio aqui para, se não tiver um conjunto, por exemplo, uma situação relativa a vitaminas e tal, com suplementos muitas vezes, mas se não tiver uma mudança no estilo de vida, ou pelo menos em amenizar as piores partes, não tem muita solução, né, doutor Nelson? Isso é um problema, como o Ted disse, no ritmo de vida que as pessoas levam hoje em dia. Então, a gente vive uma sociedade de consumo. Então, as pessoas hoje em dia têm pressa, né? Tem pressa, quer resolver tudo hoje. Hoje, tem que resolver hoje. Minha saúde tem que dar um remedinho que me deixe bom. Agora, se a gente for pensar, o remédio é uma droga, né? Droga faz bem para a saúde? Pois é, não, né? Poxa, droga. Então, o remédio é uma droga. Então, as drogas têm os efeitos positivos e também têm efeitos negativos. Até mesmo a maconha, que o pessoal fala muito a respeito da maconha, uso vai liberar ou não. Então, a maconha é uma droga que também tem uso medicinal. É bastante questionável, eu questiono. Mas tem o uso medicinal, mas tem o lado deletério da droga. E isso acontece com qualquer droga. Drogas muito comuns que as pessoas tomam rotineiramente causam muitos efeitos colaterais. Agora, doutor, o senhor falou da qualidade do sono. Talvez, não sei, se desses pontos todos que a gente citou, seja talvez a menos complicada do sujeito ele acabar entrando na linha. Claro que a gente sabe que também hoje em dia as pessoas, por conta da ansiedade, dos problemas, muitas têm problema de insônia, precisam de remédio, de drogas, inclusive, para poder dormir. Nós também já lemos, já acompanhamos que existe todo um procedimento que deve ser feito antes de dormir, que as pessoas podem investir nisso, né? O senhor entende que dessas questões relacionadas à saúde preventiva, atividade física, o estresse, a qualidade do sono é algo mais fácil de se atingir ou não é bem por aí? Olha, você deve conversar com as pessoas. É muito comum distúrbio do sono hoje em dia. A insônia, ou a pessoa que tem o sono agitado, ou que dorme poucas horas. É importante a gente dizer que é durante o sono profundo, que a gente se regenera, que nosso organismo se trata, se regenera, se recupera. E quando a gente fala, olha, você tem que dormir o sono REM. O sono REM é aquele quando os olhos se mexem. Uhum. Esse é o sono REM. Não é esse o sono reparador. O sono reparador vem depois do sono REM, que é o sono profundo. É durante o sono profundo que a gente se recupera. Para a gente chegar ao sono profundo, tem que ter um ciclo de sono de pelo menos 2 horas a 2 horas e meia sem despertar. Se você estiver chegando no sono REM, algum barulhinho te despertar, mesmo que você não perceba, você reinicia um ciclo de sono. Então, para você chegar no sono profundo, às vezes não dá tempo. Chega de manhã, a pessoa não conseguiu se recuperar. E é comum, aí a pessoa acorda cansada, ou acorda já irritada, não quer levantar da cama. É por isso que eu sou adepto eu estava lendo outro dia, Ted, como é que é som branco, né? Você liga um ventilador para fazer aquele barulhinho constante. Sabe? Sim. Aí você não escuta o cachorro da vizinha latindo, você não escuta o carro na rua freando, você só escuta aquele barulhinho do ventilador constante. Aí não tem jeito de acordar. Tá certo investir num barulhinho de ventilador? Pode ser uma ideia, porque é um som monótono, né? Monótono, a pessoa se acostuma, pode mascarar os sons ao redor. Rua, né? Agora, é importante, assim, a gente deveria criar uma rotina para dormir. Dormir é algo sagrado mesmo. Então, o que as pessoas fazem hoje em dia antes de dormir?
A maioria, a última coisa que vem antes de dormir é o celular. Deixa eu ver aqui meu Facebook, deixa eu ver Instagram. Ou seja, está recebendo radiação eletromagnética no rosto, e a luz do celular tem um componente luminoso, que é a luz azul, que desperta. Se tiver com o quarto apagado, então, e a luz do celular só acesa, é pior ainda. É ruim. Então, o espectro de luz vermelha afeta menos o sono. Mas o ideal seria a gente dormir com zero luz no ambiente. Eu até sugiro, meus pacientes, eu peço para comprarem máscaras. Máscara para dormir. Ah, sim, aquelas máscaras. Isso, porque a máscara diminui a exposição de luz na nossa retina. Então isso é muito bacana. Eu tenho várias máscaras, eu tenho coleção de máscaras. E eu sugiro para os pacientes, comprem máscara para diminuir a exposição. Porque sempre tem luz. Uma porta que abre, uma fresta da janela que vaza alguma coisa quando amanhece, né? Exato. A própria luz piloto, o rádio-relógio, a luz piloto de TV, ela pode influenciar, interferir no seu sono. Até a propósito o senhor falava de sono profundo, né? Há muito tempo se fala, acho que desde que o mundo é mundo, que o ideal é dormir 8 horas de sono. Diante do que o senhor falou, seriam 8 horas de sono profundo, né? Então, ou não há mais essa contagem tão rígida assim, porque 8 horas é o sono reparador, sempre falavam isso. Então é mais ou menos por aí, viu? Não mudou muito. Lógico que cada organismo necessita de um determinado tempo de sono. Mas mais, às vezes menos. Sim, a gente já sabe que a mulher é um ser mais complexo que o homem, né? A mulher precisa de mais horas de sono do que o homem, proporcionalmente falando. Mas assim, o mínimo que a gente poderia dizer de sono seriam 6 horas. O ideal seriam 8 horas. O adolescente, por exemplo, que está em formação, a criança e o adolescente, também precisam de mais horas de sono. É comum a gente ver o adolescente e dorme 10 horas, se deixar. É verdade. Isso é bom. E às vezes os pais acham que o cara tá com preguiça, né? Tá vagabundando. Não é, né? É o organismo do ser humano naquela fase da vida que é assim, né? Sabedoria do corpo. Além de tratar de qualidade de vida, com os seus pacientes ter essa preocupação toda especial, ele atua também na área da endoscopia, né? E já conversando outras vezes com o Dr. Nelson, a gente falava sobre quando a pessoa vai fazer um check-up, por exemplo, o que vai fazer? Faz teste ergométrico para ver como está o coração, faz exame de sangue, e muitas vezes não dá valor para alguns outros exames que são relativamente simples e que podem detectar uma série de problemas, né? A endoscopia é mais ou menos nessa linha, né? Tem gente que tem um pouco de medo ainda, doutor Nelson, de fazer endoscopia por conta da forma como o exame é feito, mas é um exame que a pessoa não sente nada, né? Todo mundo, né? Nós jornalistas, né? Até de que temos gastrite, fazemos endoscopia o tempo todo. Mas o cara dorme numa boa, faz o exame tranquilamente e em alguns casos pode até detectar algumas doenças que exames de rotina normais não são capazes de detectar. É isso, doutor Nelson? Exatamente. Quando a gente fala em endoscopia, a gente só pensa na endoscopia do estômago, né? Aquela que faz pela boca, o caninho, né? Que entra pela boca. E hoje em dia a gente ainda percebe que os pacientes têm medo da endoscopia. Porque nos primórdios da endoscopia, quando eu comecei, a gente não tinha sedação. A sedação permite que o paciente faça o exame dormindo e não tenha nenhuma lembrança do que aconteceu. Aliás, para quem tem problema do sono, depois do exame, depois da endoscopia, o cara dorme, que é uma beleza. O remédio ali, o cara pagar é uma maravilha. Exatamente. Então, a sedação, e hoje em dia a gente trabalha com outro profissional ao lado, que é o anestesista. Então, o endoscopista cuida do exame e o anestesista cuida da sedação, do sono do paciente. Fica monitorando ali, né? Exatamente. Monitora o paciente durante todo o período de exame e no pós-exame também, no repouso pós-anestésico. Então a endoscopia tem do estômago, a gente faz endoscopia do intestino, que é a colonoscopia, a endoscopia do pulmão, que é a broncoscopia, da laringe, que é a laringoscopia, e vai por aí fora. Até ultrassom é possível fazer por via endoscópica. Essa do pulmão, o senhor já encontrou alguma coisa fora do normal no pulmão? Frequentemente a gente encontra doenças graves. Por exemplo, criança, eu já vi que criança às vezes precisa fazer essa do pulmão, porque coloca coisa na boca ou perto do nariz, e aí começa a desenvolver uma espécie de pneumonia e tal, e não tem muita explicação, e quando vai ver, a criança, um grão de feijão, por exemplo, ela respirou aquilo, ficou no pulmão.
Isso é comum, doutor Nelson? A pessoa, na hora da alimentação, crianças, idosos, às vezes, parar alguma coisa de alimento no pulmão e gerar um quadro desse tipo? Infelizmente, é bem comum o corpo estranho de via aérea. E é comum. Outro dia eu recebi uma criança com histórico de pneumonia de repetição, criança 3 anos de idade, e era devido a um feijão que ela tinha aspirado não sei há quanto tempo. Caramba. Já estava há muitos meses no pulmão. E isso acaba atacando o sistema respiratório e mascara ali infeccionava, e a criança tinha pneumonia uma atrás da outra. Tratava, voltava a ter pneumonia, o mesmo foco, até que foi descoberto que era um grão de feijão. Agora, nessa endoscopia mais tradicional que a gente conhece, né, do estômago e tal, ali dá para detectar que tipo de problema, doutor Nelson? Que tipo além das questões, o pessoal muitas vezes procura por conta da gastrite, né? Tá com queimação, vai fazer uma endoscopia. Mas o que a endoscopia ela serve na questão do estômago para detectar que tipo de problema? Então, hoje a gente fala em medicina preventiva, a endoscopia cada vez mais faz parte de um dos exames preventivos importantes. Para você ter uma ideia, a partir dos 50 anos de idade, qualquer pessoa deveria fazer uma endoscopia. Quando a gente fala em endoscopia do estômago, a digestiva alta e colonoscopia. Porque a partir dessa idade, principalmente, começam a surgir as lesões pré-neoplásicas ou pré-malignas. E uma delas, que pode surgir com frequência, é o que a gente chama de pólipo. O pólipo é uma pequena verruga que aparece no tubo digestivo, que em alguns casos ela pode se tornar câncer. E durante a colonoscopia, ou a endoscopia digestiva alta, a gente consegue remover essa lesão. É um procedimento simples e rápido, que previne um eventual câncer no futuro. Pode não se transformar, mas como pode se transformar, é melhor tirar e ficar tranquilo nesse aspecto. Exatamente. Inclusive, semanalmente, a gente trata câncer na clínica, através do exame endoscópico. Mesmo o câncer, se estiver numa fase inicial, a gente consegue remover e tratar do paciente sem necessidade de cirurgia ou químio, radioterapia. E até, o senhor falou de pólipo, né? Me veio à cabeça, não sei se é o mais comum, eu gosto muito de falar, é pólipo nas cordas vocais, né? Acho que acontece muito isso. Não sei se esse tipo de exame também certamente detecta ou algum outro tipo de exame. Exatamente. A laringoscopia. A laringoscopia, exato. A endoscopia da laringe. O pólipo vocal é relativamente comum, mas ele não tem potencial de malignidade, como outros tipos de pólipo. Agora, doutor Nelson, a gente está falando do que pode ser descoberto. O senhor falou aí em relação a algumas doenças que podem ser detectadas de maneira bastante preventiva, né? No caso dessas questões, por exemplo, de refluxo, que a gente fala do estresse, né, que causa esse refluxo estomacal, e que a pessoa sente às vezes uma queimação no peito, na garganta, isso aí, se não for tratado, esse refluxo, eu não sei estatisticamente se é o maior percentual de atendimentos que o senhor tem na clínica lá na Endocentro, mas esse tipo de problema, ele pode evoluir para que tipo de outro problema mais grave? A doença do refluxo é muito comum. E quando a gente fala em doença do refluxo, a gente pensa apenas nessa queimação que dá atrás do peito. Para você ter uma ideia, sabe que tipo de ácido que reflui do estômago para o esôfago? É o ácido clorídrico. Para as pessoas saberem, ácido clorídrico é aquele ácido que o pessoal usava para fazer limpeza, o ácido muriático. Sim. Mais ou menos naquela concentração. Experimenta colocar uma gotinha de ácido muriático na sua mão. Uma queimadura. Ou seja, o estômago, ele produz esse ácido para fazer a digestão dos alimentos, principalmente das proteínas. E a gente tem uma válvula que evita que esse ácido suba. Então, uma válvula chamada cárdia no estômago que evita que o ácido suba para o esôfago. Nosso esôfago não suporta acidez. Então, quando essa válvula se torna incompetente ou flácida, esse ácido pode subir, queimar o esôfago e pode chegar à laringe e até as vias respiratórias. Então, é comum a gente encontrar doença de pulmão relacionada à doença do refluxo. Então, pneumonias de repetição, asma, até mesmo câncer de via aérea, câncer de laringe, pode estar relacionado a um refluxo ácido crônico nas cordas vocais. E aí a pessoa que tem refluxo, ela não pode comer o quê, doutor Nelson? Olha,
Os alimentos, basicamente, quando a pessoa tem refluxo é por uma incompetência da válvula. Então, o que a gente tem que fazer para diminuir o mal causado pela acidez? Teoricamente, é diminuir a acidez do estômago e diminuir o refluxo ácido. Então, existem medicamentos que aumentam a pressão nessa válvula e outros que diminuem a acidez gástrica. Só que quando a gente diminui a acidez do estômago, tem muitos medicamentos que diminuem a acidez. Um deles, o mais conhecido, talvez seja o omeprazol. Tem que ter muita cautela com o uso crônico desse tipo de medicamento. Por quê? Ele causa uma acloridria, uma baixa no ácido do estômago, e com isso a pessoa passa a fazer menor digestão, principalmente das proteínas, o que é muito ruim para o organismo a longo prazo. É tanta coisa, tanto detalhe, né? A gente podia ficar aqui mais 2 horas conversando com o Dr. Nelson, mas 9 em ponto volta a nossa programação musical, 8h58. Dr. Nelson, queria agradecer a sua presença aqui no Entre Linhas. Certamente o senhor voltará em outras oportunidades para tratar de assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar das pessoas, porque, como eu disse, assunto não falta e nós poderemos repetir essa entrevista em outras oportunidades. Muito obrigado pela participação, um abraço, até uma próxima. Muito obrigado, Alex. Obrigado pela presença aqui do TED também. Foi um bate-papo muito bacana. Pode contar comigo quando precisar.